pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Lulus Indica. E no vídeo de hoje a gente vai falar do penúltimo e nono episódio de Monstro do Pântano. Acompanhamos aí quase a temporada completa, porque a gente ainda tem o último episódio que passa semana que vem. E se você ainda não viu os vídeos que eu falei dos outros episódios, procura aqui no canal a playlist que eu tenho com todos eles. Esse episódio foi focado basicamente em dois núcleos que foram os mais importantes, que foi um em que o monstro do pântano, no caso, está sofrendo muito, então ele é levado pro laboratório, colocam uma luz verde que inibe ele, que ele consiga se recuperar ali e lutar contra aquilo que ele tá passando. E ao mesmo tempo a gente tem um outro lado, a Abby indo atrás dele. Então são dois núcleos que em algum momento vão se unir. O núcleo do Alec, do monstro do pântano, no caso, é um pouco mais devagar, né? E muito sofrido. Então a gente começa com ele lá imobilizado, a gente não sabe como é que vai ser. E aí na hora que o Woodrow começa, mano, dói muito na gente. Ele realmente faz sem dó nem piedade, ele começa a abrir ele aqui, o peitoral, e fazer incisões e arrancar as coisas dele como se ele realmente fosse um mero objeto. E assim, é assustador ver a falta de humanidade que ele sente, mesmo ele vendo que é um ser ali que responde, né? Como cientista, ele realmente entrou no modo automático. E além disso, a gente vê o fato dele estar meio que deixando a mulher dele de lado, que é algo que vai ser desenvolvido ao longo do episódio, é a questão de ele ter deixado ela sozinha, sendo que ela tem uma doença em que ela não pode ficar sozinha, entendeu? Ela se esquece das coisas, ela tem Alzheimer. Então ela deve ter olhado e pensado no negócio do remédio. Não tomei esse, eu tenho que tomar então hoje, porque eu não tomei ainda, né? E aí ela pensou depois de novo, putz, não tomei remédio hoje. Ah, mas hoje não deve ser esse dia. Esse dia tá vazio, então é o próximo. E aí ela tomou todos nessa brincadeira. Então, assim, ele é muito irresponsável em largar a esposa que ele tanto quer salvar sozinha com o Alzheimer num estágio bem avançado do jeito que tá, sabe? Foi exatamente o que a Abby falou. O cara, assim, perdeu a noção do perigo, assim. E meio que aconteceu algo que era inevitável, sabe? Mas, além dessa parte do núcleo deles, né, e do sofrimento, então a gente tem o núcleo da Abby, que na verdade vai se unir ao final, porque o objetivo dela é encontrar o Alec. Então, ao longo do episódio, é ela junto com a Liz, basicamente, assim, numa coisa bem espião, assim, tentando descobrir, investigação, né, onde é que tá o Alec, o que aconteceu com ele. Então as duas juntas realmente são uma dupla dinâmica muito legal. Eu queria que tivesse mais temporadas pra explorar melhor essa amizade delas, que eu curti bastante. Que levou então ao descobrimento de onde tudo ia acontecer. Mas no meio dessa história aí tivemos um terceiro núcleo cruzando aí o núcleo da Abby, que é o núcleo do Blue Devil. Vocês estavam ansiosíssimos, já fazem alguns episódios, para ver o Daniel virar o Diabo Azul, né? E então, finalmente, isso aconteceu nesse episódio. A gente teve ele aí, azulzão, de chifre e tudo, cara, assassinando geral e salvando a Abby, porque no fim das contas é meio que essa a missão dele, né? Cuidar pra que a Abby não morra. E era isso que ia acontecer naquele momento em que ela entrou naquele local pra encontrar com o Alec, completamente desprotegida, assim, porque ela é bem impulsiva e a Liz não anda muito atrás, né? Elas são bem assim, só fazendo as coisas sem pensar muito nas consequências. E ia ter uma consequência bem grave, as duas iam morrer e não ia dar em nada a investigação delas, o Alec ia continuar sofrendo, tudo aquilo ia continuar acontecendo. Então, quem salvou aí o dia foi o Daniel, que saiu, enfim, do hospital e então vai se tornar, era pra se tornar um personagem recorrente. É difícil falar quando você sabe que a série acabou, porque você sabe que não vai ter continuação. Mas era pra ser isso, né? Era pra ele sair do ambiente do hospital e agora começar a trajetória dele de entender qual que é esse poder que ele tem agora. Um mini núcleo que teve nesse episódio foi a história do Matt, toda aquela questão dele tá tendo dificuldade em lidar com essa parte nova da vida dele. E aí ele sofre um acidente de carro, a gente não sabe quais vão ser os efeitos que isso vai ter depois. Mas imagino que não vai ter nada muito profundo no próximo episódio. E a série vai acabar, então. E aí tivemos mais um mini núcleo ali no meio, que também tava intersectando aí no meio, que é a história da Maria com o Avery, né? Ele, enfim, colocou ela num hospício e aí ganhou o direito de pegar tudo que era dele de volta, porque ela tava lá mexendo os dedinhos dela pra ficar tudo no nome dela. A gente tinha visto já no último episódio que esse ia ser um episódio focado nesses experimentos, né, nos testes que eles iam começar a fazer no Alec, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas a gente não esperava que no final fossem revelar que o Alec tá 100% morto, cara. O corpo dele, aquela cena que a gente viu de transição, eu acho que foi o pântano tentando salvá-lo de alguma forma, e aí ele meio que, tipo, fala, cara, a sua carcaça não me serve mais, e ele joga fora a carcaça e fica com o que sobrou do Alec. Então,
Eu acho que não é exatamente o que a série mostrou, assim. Eu não entendo tanto da mitologia do monstro nos quadrinhos. Vocês que me acompanham sempre me esclarecem muitas coisas legais. Então coloca aqui nos comentários se você tem uma explicação melhor, mas vê se eu tô fazendo sentido. Eu acredito que o pântano, né, o verde no caso, entendeu que o Alec deveria ser salvo, então ele fez ali um estudo tentando salvar o cara. Falou, cara, não deu, então a gente vai tentar te salvar da melhor forma que dá. A gente salvou tua cabeça, né? Quem você é. E aí eles replicaram uma forma humana, assim, para que ele sobrevivesse naquela condição e descartaram o corpo dele, que realmente não tinha salvação, ele explodiu, né? Então eu acho que foi mais ou menos por aí. Se eu estiver enganada, coloque aqui nos comentários. Mas é isso, pessoal. Estamos encaminhando então para o último episódio. Eu acho que vai ser um episódio que vai acabar com cliffhanger, vai acabar sem finalização de história, porque eu não acho que eles vão conseguir concluir tudo que eles têm que terminar até o próximo episódio. Mas a gente segue aí na esperança de que, quem sabe, né, hoje em dia tanta coisa é salva do nada e depois de meses, quem sabe não demos a chance aí, a oportunidade de continuar essa história. Então continue com a hashtag, continue divulgando essa série, fazendo as pessoas assistirem pra ver, quem sabe, se movimentando muita gente, a gente consegue salvar isso há um tempo, beleza? E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem mais um episódio aqui do Lulus Indica. Sigam acompanhando nas redes sociais. E eu mudei as capas aqui do canal. Fala aqui nos comentários se você gostou da capa nova. Eu tirei as minhas caretas que tinha gente reclamando. Então me digam se vocês preferem assim, um pouquinho mais neutro, beleza? E é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.